A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, que bom nós estarmos aqui. E estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo bíblico, panorama bíblico, né? E hoje, na aula 22, uma aula que tem por título Nimrod e Semiramis. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Gênesis. Vamos ler o versículo 28 e 29. Enquanto você busca aí na sua Bíblia, busca, né, o seu caderno, caneta para fazer suas anotações, né, eu quero buscar a face do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te adorar, te magnificar, porque reconheço que o Senhor é bom. Reconheço, papai querido Deus, que necessitamos, precisamos de Ti. Que o Teu Espírito, papai querido, possa estar conosco aqui, Senhor. Para que possamos, papai querido Deus eterno, verdadeiramente aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Que possamos extrair desse estudo, Senhor, princípios, ó Deus, que temos que praticar, Senhor. Para que possamos, papai querido, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, ser aquela pessoa que Te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, abre a nossa mente. Ó Espírito de Deus, nos ajude a entender a Tua palavra, a guardar a Tua palavra, em nome do Senhor. E nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Quero dizer para você que louvo a Deus pela sua vida, amém? Olha o que está escrito aqui no capítulo 5, no versículo 28 e 29 de Gênesis. Diz assim: E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Graças a Deus. Queridos, hoje nós estaremos, né, estudando, né, acerca de Nimrod e Semiramis. Estamos falando de uma personagem, sabe, chamada Semiramis. Ainda que esse nome não aparece na Bíblia, tá? Mas o efeito daquilo que ela fez, né, alcançou, né, algumas pessoas, tá? E fez com que essas pessoas mudassem a sua adoração. Eu quero convidar você a ler comigo o livro de Jeremias, capítulo 44, onde nós podemos ler do versículo 15, né, ao versículo 18, que diz assim: Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, todas as mulheres que estavam em pé, a grande multidão, como também de todo o povo que habitava a terra do Egito, e partimos dizendo: E quando a palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedecemos a ti. 17. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Queimaremos incenso à deusa chamada Rainha do Céu, oferecendo-lhe libação, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão e andávamos alegres, e não víamos mal algum. Rainha dos céus. E no livro de Ezequiel, melhor dizendo, capítulo 8, tá? No versículo 12. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E eles dizem: o Senhor não vê.
o Senhor abandonou a terra. E disse-me, tornará a ver ainda maiores abominação do que as que fazem. E levou-me à entrada das portas da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominação maiores do que esta? E levou-me ao átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo, com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virado para o oriente. Bem, queridos, nós vamos também, podemos observar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, né? Naquele episódio que Paulo estava ali na cidade de Efésio, né? E enquanto Paulo pregava, né, se levantou o povo de Efésio, né, alegando que Paulo estava indo contra a rainha dos ares, a rainha dos céus, né, a Diana, né? Nós vamos ver ali também essa performance dessa rainha, né, dos céus, ou rainha dos ares, né, tá? No capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Graças a Deus, certo? Amém? Bem, querido, nós temos visto na aula passada, né, que a partir do dilúvio Deus estava estabelecendo em Noé, né, nos seus filhos, uma aliança e estabelecendo um reino, estabelecendo um governo na terra. E Deus desejava, né, um reino na terra governado por homens. E Satanás, né, ele iria apresentar um outro tipo de governo, semelhante com o que Deus estava estabelecendo. Nós vamos ver, né, que Deus disse no capítulo 9, no versículo 1, ele disse, frutificai, multiplicai e espalhar na terra. Esse era o reino que Deus estava estabelecendo. E nós vamos ver no capítulo 10, né, tá, que, né, no capítulo 11, melhor dizendo, né, tá, no versículo 5, que Nimrod disse, vamos, né, construir uma torre, né, e vamos frutificar, multiplicar e nos ajuntar aqui. Ou seja, Deus falou espalhar, Nimrod falar juntar, tá? E nós vamos ver, né, no Gênesis capítulo 10, tá? A partir do versículo 6, tá? Que a Bíblia vai denunciar, tá, que os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E que os filhos de Cuxi, né, tá, Sebá, Havilá, Sabitá, Ramá, Sabatecá, e os filhos de Ramá são Sebá e Dedã. E a Bíblia ainda vai enfatizar que Cuxi também gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. A Bíblia vai dizer que ele foi poderoso caçador diante da face de Deus. Por isso se diz, como Nimrod, né, poderoso caçador diante do Senhor. O versículo 10 vai dizer, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Desta forma, dessa mesma terra, saiu a Assíria e edificou Nínive, Rebote,
Rebote ir, Calá, e recém entre Nínive e Calá, né? Esta é a grande cidade. Nós vemos a Bíblia falando de uma genealogia e de repente para numa pessoa e mostra, né, que esta pessoa está estabelecendo o reino, está fundando cidade, né? E dela sai dali para fundar novas cidades, né? Bem, nós vemos aqui a figura de uma pessoa chamada Nimrod, né? E nós sabemos que no hebraico a raiz do nome Nimrod é Marad, né? E tem um significado, né? Ele se rebelou, tá? E alguns estudiosos do hebraico dizem literalmente, né, que essa palavra Marad significa vamos nos rebelar na primeira pessoa, tá? E quando nós lemos, né, essa passagem bíblica, né, com os adjetivos atribuídos a Nimrod, né, até nós podemos nos enganar, tá? A Bíblia vai dizer assim, Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso, né, caçador diante do Senhor. Veja bem, Deus não gosta desse adjetivo para os seus filhos, né? Ainda que Deus diz assim, ó, sede, né, tenha bom ânimo e seja valente, tá? Mas Deus, ele não aceita, né, esse adjetivo quando não é resultado, né, de uma orientação divina. Agora está dizendo que esse homem é poderoso, tá? E ele é poderoso, valente, caçador na terra, diante do Senhor. E esses adjetivos são completamente contrários aos princípios bíblicos, tá? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver, tá, Deus dizendo pelos lábios de Joel, né, no capítulo 3, no versículo 10, falando para Israel, forjai espada das vossas enxadas e lançai as vossas foices. Diga, ô fraco, eu sou forte. Tá? Eu sou forte por quê? Por causa de Deus. Por causa de Deus. Tá? Nós vamos ver, né, o apóstolo Paulo, né, sendo orientado por Deus, né, num dilema que ele está, no espinho na carne. E pedindo a Deus que o aliviasse dessa situação, né, por conta, e Deus revela que por conta, né, de uma revelação, para que ele não se ufanasse, não se orgulhasse, Deus tem colocado esse espinho na carne. E ele pede para tirar esse espinho. E Deus vai falar para ele, olha Paulo, tá? No versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Tá? E ele vai falar no versículo 10. Agora, Paulo vai dizer, por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco é que eu sou forte. E a Bíblia diz, no capítulo 6, no livro aos Efésios, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá? Olha, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4, tá? Vai dizer que os fracos são fortalecidos de força. O arco dos fortes foi quebrado. E os que tropeçavam, os que são fracos, foram cingidos de força. Querido, quando nós conhecemos as nossas fraquezas, quando nós entendemos as nossas fraquezas, nós entendemos que nós somos fortes.
pois o poder de Deus é que vai nos sustentar e vai atuar em nossas vidas. O nosso Deus se alegra, né? Quando nós temos um coração humilde, um espírito aquebrantado, quando nós nos dobramos diante do Senhor, né? Olha, Jeremias diz no capítulo 1, que quando Deus vai falar com ele, ele fala assim: eu sou uma criança, não me fala que tu és uma criança, eu não sei falar, né? Olha, eu vou colocar a minha palavra na tua, você vai falar o que eu falar, você vai profetizar. Deus gosta de pessoas que são fracas, que não pode, porque Deus pode atuar por meio dessas pessoas, né? Por isso Deus, a Bíblia vai dizer que Deus tem prazer, tá? Nos humildes e resiste os soberbos, tá? Os orgulhosos, os autossuficientes, aquele que se acha que eu sou poderoso, eu sou forte, tá? Não preciso, tá? Bem, o texto no capítulo 10, né, capítulo 10 ao Gênesis, né, no versículo 8 a seguir, vai dizer que Noé, né, esse texto poderoso diante do Senhor, com certeza ele vai significar algo, ou seja, alguém que está em oposição ao Senhor, uma vez que Deus estabeleceu um reino e agora alguém poderoso que está iniciando um outro reino. Tá? Ou seja, então essa palavra, né, um poderoso diante de Deus, tá, é alguém que está desafiando a Deus, alguém que está desafiando o Senhor, estabelecendo um novo reino. Tanto é, tá? Não bastasse esses adjetivos, nós vemos no versículo 10, do capítulo 10, tá? Que Nimrod, o princípio do seu reino foi Babel. Tá? E ali de Babel, né, que foi uma cidade fundada, tá? Ele ainda vai fundar em volta, em torno dela, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Terra de Sinear significa, a palavra Sinear significa entre rios, ou a terra da Mesopotâmia, tá? A terra entre o rio Eufrate e o rio Tigre, onde há os adoradores, né, da lua, das estrelas, né, os prognosticadores, né, as pessoas que consultam os astros, tá? Ó, presta bem atenção, querido. Deus não estava estabelecendo o reino com Noé? Não estava, né? Deus não estava. E agora esse reino, tá? De Nimrod, tá? E o que vem a ser Babel? Né? A que cidade Babel deu origem? Né? Babel deu origem a uma cidade chamada Babilônia. O que vem a ser Babilônia? O que a Bíblia apresenta que vem a ser Babilônia? A gente sabe que na Babilônia, né, ela é uma influência, né, mística, né, que nos afasta de Deus. A Bíblia vai apresentar no capítulo 17 do livro de Apocalipse, no versículo 1, 2, 3, até o versículo 5, né? Veja bem, como que vai identificar essa cidade chamada Babilônia. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, né? Isso é uma visão de João, né, o evangelista, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentado sobre muitas águas, né, com a qual fornicaremos os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com os vinhos da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate,
que estava cheia de nome de blasfema, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedra preciosa e pérola, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominação e de imundícia e da sua fornicação. Olha, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituição e abominação da terra. Meu Deus. Mãe significa aquela que deu origem. Tá? Então, a Babilônia, a cidade da Babilônia, é a mãe das abominações da terra. É a mãe da prostituição da terra, das meretrizes da terra. Tá? Ou seja, abominação quer dizer aquilo que Deus se enoja. Tá? Aquilo que Deus detesta. Prostituição aqui fala de a prostituição espiritual, idolatria da terra. Bem, nós estamos estudando no livro de Gênesis, né? No início aqui da Bíblia, né? Que a cidade da Babilônia ela foi fundada, né? Na região do Iraque. Tá? E também nós vemos ali em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, a Babilônia ela sendo julgada. Mas o que mostra isso? O que revela isso para nós? Isso revela para nós que o espírito da Babilônia esteve presente no todo o tempo, né? Em toda a história da humanidade. Ou seja, ela foi criada ali no início, né, da populacionamento da Terra. Tá? Isso estamos falando do neto, né, do bisneto de Noé, tá? Niode, tá? E vemos aqui em Apocalipse. Então, esse Espírito acompanha toda a história da humanidade. Se nós estudarmos a história da Babilônia, tá? E de como a Babilônia física, a cidade foi destruída, tá? Porque hoje só temos ruína. Ainda que Saddam Hussein, né, há uma década e pouco atrás, reconstruiu, porque havia uma profecia que a cidade seria reconstruída e que ele seria o rei. Tá? Mas nós vemos, né, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver inúmeras profecias, né, tá, falando sobre a destruição da Babilônia física. Nós vemos em Isaías, capítulo 13, do versículo 19 ao versículo 22. Nós vemos em Isaías 46, no Isaías 47, Jeremias 51, Jeremias 52, né? Que há uma destruição espiritual, né? Que essa destruição ainda não aconteceu. A Bíblia, né, Gênesis 10 vai dizer que Irode foi poderoso caçador de homens, ou diante de Deus. E como ele estava estabelecendo um reino, o seu reino foi, né, Babel, ele era um líder e tinha escravo, tinha servos, tá? Porque esse era o princípio desse governo, né, desse reino, dessa dispensação, né, que é o governo humano. Tá? E Deus tinha dito que de Cão seria servo de Sem e de Jafé. Nós estudamos na aula passada. Tá? E nós vamos ver que ele constrói uma cidade, né? Ele fundou uma cidade. E a Babilônia foi a primeira cidade a ser circuncidada com uma muralha de proteção. Para quê? Para que o povo não se espalhasse. E a ordem de Deus era que o povo se espalhasse. O plano de Deus era que o povo se espalhasse na terra.
E agora vem Nimrod, influenciado por Satanás, dizendo: não vamos espalhar, não vamos espalhar. Vamos erguer um nome aqui, tá? Vamos eleger um nome. E o nome foi dele que foi eleito, tá? Bem, nós vemos, querido, tá? Que Nimrod foi a primeira tentativa de Satanás de exercer um domínio mundial na Terra. Ele foi, né, um tipo, né, do anticristo, tá? Ele querendo, né, usar essa pessoa para exercer o seu governo na face da Terra. E se nós olharmos, né, a vida de Nimrod revela uma profunda rebeldia a Deus. Nimrod, né, chefiou a construção da cidade e de uma torre, né? E essa torre, ou seja, eles queriam construir um caminho para chegar ao céu, chegar a Deus, né, pelo seu próprio esforço, tá? E essa torre, né, era justamente a tradução de tudo que se passava naquele coração que se era uma oposição a Deus, resistia a Deus, né? E a torre que eles construíram, tá? Ela tem um nome, né, na língua da região, né? A língua caldeia, chama zigurate, tá? Que eram torres, que passou a ser construído com 7 andares, tá? E que começaram a servir para adoração, né, do céu e dos seus astros, tá? A Torre de Babel era o modelo, era o protótipo para todos os zigurates da antiguidade. Bem, a astrologia já existia nesta ocasião. A carta astral, prognóstico, através dos astros, não são coisas modernas, são prática muito antiga. Deixa eu só falar uma coisa para você, querido. Às vezes, quando a gente olha, a gente acha que tem um tempo tão grande, né? E que são milhares de pessoas envolvidas. Quanto tempo você acha que tem de Adão até o dilúvio? Quantos anos tem, tá, de Adão até o dilúvio? Se você for somar, se você for ver, são 1600, né? 1656 anos de Adão até o dilúvio. Até o dilúvio. Agora, nós estamos falando de Nimrod, tá? Olha, se você olhar para a Bíblia Sagrada, no capítulo 11, você vai ver que o terceiro filho de Sem, chamado Arfaxade, ele nasceu no segundo ano que eles saíram da arca depois do dilúvio. Ou seja, então a esposa de Sem já saiu grávida dali, tá? E a Bíblia vai dizer que Arfaxade, com 35 anos, ele gerou Selá. Ou seja, então, pressupondo que a esposa de Cão saiu grávida também, de Cuxi, né, o pai de Nimrod, tá? Possivelmente saiu grávida dessa arca, né? E ele teve mais 4 filhos, tá? Mais 3 filhos, que foi Cuxi, Misraim, Put e Canaã, né? Agora Canaã se casa, Cuxi se casa. Com quem se casou Cuxi? Com quem que se casou Cuxi? A gente aceita muito fácil que Caim casou-se, né? Depois que ele matou Abel, né? Ele foi para a terra de Nod, né? E casou e fundou cidades, né? E a princípio, quando nós chegamos ao cristianismo, há uma pergunta: com quem casou Caim? E nos é revelado que possivelmente casou com uma das suas irmãs,
casou com uma das suas sobrinhas, né? Tá? E a gente assimila muito bem essa verdade, né? Que possivelmente foi assim. Agora, com quem casou Nimrod? Tá? Com quem casou Cush? Cush, o pai de Nimrod. Possivelmente ele casou com uma das suas irmãs, com um das suas sobrinhas, tá? Ou uma das suas primas, tá? A Bíblia não fala. Mas quando a gente olha para a arqueologia, tá? Ela achou algumas placas, alguns livros, escrito a respeito de quem fundou a cidade da Babilônia. E agora vai falar de uma pessoa chamada Semiramis. Tá? E Semiramis vai contar que ela era casada com Cush. Tá? E essa Semiramis, né, tá, tem um filho com Cush chamado Nimrod. Tá? E Cush é morto. Tá? E Semiramis de Nimrod acaba tendo um relacionamento, né, marital. E segundo a história babilônica, tá, esse Cush, ele morre, né? E alguma área da história vai mostrar que quem matou o Cush foi o seu tio Sem. Tá? Bem, eu não quero fazer alusão muito a essa história, mas existe uma esposa de Cush, existe uma mãe de Nimrod, e aí esses achados arqueológicos, né, que nos traz uma veracidade para aquilo que a gente vai encontrar na Bíblia, no livro de Jeremias 44, no livro de Ezequiel capítulo 8, no livro de Atos Apóstolos capítulo 9, tá? Em várias outras passagens bíblicas com outro nome a gente vai encontrar essa personagem, tá? Chamado Semiramis. E diz que ela tem um relacionamento com seu filho chamado Nimrod. Tá? E Nimrod vem e morre, né? Nimrod morre e ela fica grávida, tá? E nessas inscrições não fala que é de Nimrod, também não cita o pai. E nasce um menino chamado Tamuz. E esse Tamuz, a certa altura da sua vida, ele morre. Um porco, diz que um porco matou ele. Agora, Semiramis ajunta com as mulheres e começa a orar, a rezar, a jejuar, a plantear por um período de 40 dias. 40 dias. E nesse período de 40 dias, as lágrimas delas ao cair ao chão, tá, faz que nasce um pinheiro. E faz com que Tamuz ressuscita. Tá? E ela vai dizer, tá, que justamente, tá, o espírito de Nimrod, tá, nasce em Tamuz. Tá? E agora, tá, é conhecido como o Deus Sol. E esses zigurates, que eram essas escadarias, né, esses obeliscos que foram essa torre de Babel, né, eles começaram a ser construídos agora para a adoração do céu, né? E nós vemos, né, passamos a ver constantemente o Deus Sol, Deusa Lua, Deusa dos Ares, Deusa Mãe, tá? E
nesses achados arqueológicos vai dizer que a fundadora da cidade, né, da Babilônia é Semirâmides. Né? Agora, essa linhagem de Cão é uma linhagem amaldiçoada. Amaldiçoada. Tá? Porque Cão viu seu pai, né, desnudo, bêbado, e nós estudamos na aula passada. Nós sabemos que é Canaã que foi amaldiçoado, mas nós vemos que essa maldição, tá, ela veio sobre a família. Tá? Porque Nimrod não é filho de Canaã, é filho de Cuxi. E agora se torna poderoso e começa a estabelecer um reino. Tá? Agora, pastor, quanto tempo depois do dilúvio isso vai se passar? Veja bem, ó. Então, considerando que Arfaxade, que é o terceiro filho, né, ele nasce 2 anos depois que acabou o dilúvio, saiu da arca, e a Bíblia fala que com 35 anos ele gera Selá. Tá? Então, com mais. Aí Selá, quando tinha 34 anos, gera, né, a Eber. Tá? Então, veja, 2 anos, com 35 e 37, com mais 34, né, 71 anos. Tá? Ou seja, partindo do princípio que Cuxi, né, tá, tenha nascido, né, nos primeiros 10 anos que saiu da arca, né, eu quero crer que não levou tudo isso, que é o primeiro filho de Cão, que eu quero crer que a mulher de Cão também saiu grávida da arca, tá? E que Cuxi levou a média de 35 a 40 anos para casar, para gerar, né, os seus filhos, e gerou muitos filhos, gerou mais ou menos uns 8 filhos, e Nimrod é o caçula. Tá? Vamos dizer que levou 50 anos para gerar Nimrod. Tá? E Nimrod cresceu. Então, o que eu quero que você entenda? Tá? Como que foi tão rápido para se criar idolatria. Né? Para a idolatria ser visível. No primeiro século, né? Sem medo de errar, no primeiro século depois que o homem saiu da arca, tá? Babilônia está sendo fundada. E não era muita gente. A terra não era super populosa. Eu quero crer que não existia, no máximo, uns 1000 descendentes de Noé ainda. Tá? Ou 5 mil, vamos extrapolar, 5 mil descendentes de Noé. Tá? Então, querido, a Babilônia é o berço de toda idolatria. Por isso que a Babilônia é mãe de toda abominação, de toda a prostituição, de todas as meretrizes, ou seja, de toda forma de adoração contrária a Deus. Nasce ali em Babilônia. Né? Tanto é que há toda uma preocupação de Deus com o seu povo. Tá? Quando Deus tira eles do Egito, tá? Para entrar na terra. Nós vemos aí Deuteronômio capítulo 18, né? Tá? Eu sei que você conhece isso, tá? Eu vou repetir aqui, do versículo 9 ao versículo 14 para você. Olha, quando entrarem na terra que o Senhor te deu, te der, não aprenda a fazer conforme a abominação, né, daquela nação. Porque as nações que já existiam dos cananeus, todas elas já praticavam essas abominações. Ele já se prostituía, né, com idolatria.
Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulta um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por esta abominação o Senhor teu Deus lançará fora de diante dele. Olha, há uma preocupação de Deus, tá? Se você olhar no capítulo 17, no versículo 3, você vai ver Deus. Que for e servir outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todos os exércitos do céu, que eu não ordenei, e te for denunciado, e os ouvir, então os inquirirá, eis que sendo verdade, e certo que se faz tal abominação em Israel, então levarás a mulher e o homem que faz esse malefício à tua porta. Sim, o tal homem e tua mulher apedrejará com pedra até que morra. Rapaz, é muito sério, tá? O livro de Gálatas, né? Se você olhar, Paulo parece estar revoltado com os Gálatas, tá? Que Paulo vai dizer, né? Que Paulo foi lá, ensinou, pregou, estabeleceu, né? Tá? E esses Gálatas, de uma rapidez tão grande, eles saem do espírito e vão para a carne, né? Não é isso que diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 3? Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Se quisera saber isso, de vós recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Vós sois insensato, tendo começado pelo Espírito, acabou na carne. Né? Acabou na carne muito rápido. Muito rápido. Deus está estabelecendo um reino e o diabo estabelece um reino. Tá? Querido, tá? Essa mulher, Semirâmides, os 40 dias que ela orou, tá? Você conhece a história, né? Houve o nascimento dessa abominação, dessa prostituição, e nós sabemos que no ano 312 por aí, vai subir como imperador de Roma Constantino. E Constantino, tá? Conta Flávio Joséfo que numa das suas batalhas que ele estava tendo com Constâncio, né, o pai de Constantino morreu, né, em York, na Inglaterra, e empossou seu filho, mas teve uma disputa entre ele e um general, tá? Para quem vencesse ia ficar como imperador. E Constantino estava perdendo a batalha, mas ele teve uma visão de uma cruz. Agora ele convoca os cristãos, né? E dizendo que se ele ganhar a guerra, né, o reino, né, o Império Romano vai se tornar cristão. Tá? E assim acontece, ele ganha a guerra. Tá? Ele faz com que o Império Romano se torna um Império cristão. As pessoas vão aceitar a Cristo ou vão se tornar cristão por causa de Constantino. E Constantino mesmo nunca aceitou a Jesus, nunca se batizou. Tá? Nunca. Tá? Mas agora, para que haja paz e harmonia no reino do Império Romano, o que vai fazer Constantino? Ele vai pegar as divindades das culturas e vai enxertar toda ela no cristianismo. Tammuz, ele nasce no dia 25 de dezembro. Segundo, né, essas inscrições, né, que os arqueólogos acharam ali na Babilônia.
Nós temos um Mitra, um deus chamado Mitra, da Pérsia, tá? Que também nasceu nesse dia 25. Aí, né, Constantino traz ele, né, e estabelece uma data que dia 25 é o dia do nascimento de Jesus, para que agora ele possa trazer uma divindade, porque o povo quer ver, quer ter os festivais, né, quer ter... Tudo aquilo acaba em prostituição, né? E ele vai trazer os 40 dias, vai virar a quaresma, tá? Onde há uma proibição de comer alguns elementos, e Deus falando que eu posso comer de tudo, todo tipo de carne, e você só pode comer peixe nesses tempos, tá? Existe, tá, um sincretismo estabelecido aonde as divindades das culturas vão ser tudo enxertadas, tá? E começa agora o papado, né? Então, querido, vai começar o culto agora da deusa mãe e do deus filhos, tá? Semiramis e Tammuz vai passar a chamar agora, sabe como? Maria e o Filho, Jesus. E nós vamos encontrar, né, tá, nas culturas, né, na Fenícia vai chamar, né, Astar e Baal, no Egito, Íris e Horus, né, na Grécia, Jocasta e Édipo, né, na Ásia, Cibele e Deus, né, tá? E no Império Romano em si, na Itália, né, tá? Ele vai ter outro nome, tá? Que é Vênus e Cupido, tá? Então nós vamos ver que quando os fenícios levam, né, tá, para a terra de Tiro e Sidão, para a terra de Filístia, né, ele lá vai chamar Baal e Astarote. E nós vamos ver agora, nós temos uma sacerdotisa de Astarote, chamado Jezabel, que vai casar com Acabe e que vai levar essa deusa agora, né, os profetas de Astarote, né, de Baal para Israel. E a Bíblia vai mostrar o povo de Israel se dobrando diante dessa deusa, tá? Dessa deusa. Você vai ver, né, que Salomão ele vai fazer altar para essa deusa, tá? O que eu quero que você entenda, querido, sabe? Tá? Que a Bíblia, né, tá, vai dizer que todas essas divindades, tá, que nasce, né, com Semirâmides, tá? Adoração de lua, de astro, espiritismo, reencarnação, nasce tudo ali, tá? É a mãe de todas as abominações, é a mãe de todas as prostituições, tá? Então, querido, tá, Jezabel traz Astarote e Baal, tá, para dentro de Israel, né? Você vai ver isso aí, 1 Reis capítulo 16, tá? E o povo começa a adorar, tá? E nós vamos ver, né, que em várias passagens da Bíblia vai mostrar Israel adorando Astarote e Baal, tá? Juízes capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13, 1 Samuel capítulo 7, do versículo 3 ao 4, 1 Samuel capítulo 12, versículo 10, 1 Samuel capítulo 31, versículo 9, 1 Reis capítulo 11, versículo 4 ao 6, tá? Olha, todas essas falsas religiões, elas foram oficializadas na Babilônia, tá? O que Caim começou, tá? O caminho de Caim, né, foi inaugurado por Nimrod, tá? Foi oficializado na Babilônia o caminho de Caim,
Porque quando nós chegamos ali, Apocalipse capítulo 17, versículo 5, tá? Nós vamos encontrar o texto dizendo: Babilônia, a grande meretriz, a mãe, né? Aquela que deu origem a toda a abominação da terra. Toda. Tá? Toda. Então, querido, nós vamos ver que Deus condena os adivinhos, feiticeiros, tá? Entendeu? Deus dá um grito, tá? O que vale é a sua lei, tá? A sua palavra, tá? Deus, ele quer que nós o conhecemos, para que nós não nos prostramos diante de outros deuses. Eu quero orar com você. Eu quero adorar a Deus com você. Nós temos começado no Espírito e não vamos terminar na carne. Eu quero mais intimidade com Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu creio que você também deseja o mesmo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te adorar, te eternizar, te glorificar, te magnificar. Quero pedir perdão pelas minhas fraquezas, pelas minhas limitações, Senhor. Quero repreender, papai, que em toda força contrária. Mas eu quero me dobrar somente diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, que teu Espírito nos convença dessa verdade. Nos faça te conhecer, Senhor. E prosseguir a te conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém. Boa leituras bíblicas. Se aprofunda nesse texto. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço. Fica na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe.